Pessoal, vamos lá? Então, entre essas introduções sumárias, entre a perspectiva de 1920 a 1930, é lógico que a gente vai ter em decorrência aspectos importantes em tópicos ligados à economia, cenário da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Embora 1945, 1920 nos traz destaques ligados ao cenário visando a reabilitação. Embora alguns autores, como eu, como pesquisador ligado aos campos literários, há de fundos e há de juntos, que vai relacionar as próprias pautas e os temas que são transversais e centralizados à cultura corporal e a cultura como um poder líquido aonde você esteja. Você entra na casa de alguém, lá ele vai ter autoridade para falar contigo, para conversar, para fazer uma receptividade e relacionar com ele como ele quer. Ele pode tratar do modo que você queira, ele pode te chamar, mas no nível de que colegiado de respeito. A maneira que depois haver inconveniências pode ser prejudicial entre o anti-manicômio. Ok? Vamos lá. Então, quando falamos sobre os quadros ligado ao gênero e as vias e veias interdisciplinares, falamos de várias universidades que têm disciplinas que nos traz um paradoxo universal. Aonde há um campo universal, lembramos de Sócrates. Sócrates nos traz um querer e reativar uma autoavaliação entre a própria economia, que é a casa administrada, que é o nosso próprio corpo, trazendo uma faculdade sensitiva, periférica, analítica, entre uma visão paranormal, anormal, de se autoavaliar. Quando nós olhamos, desde a nossa infância, atividades lúdicas, recreações, ou seja, e a própria criança é muito martirizada, ou a teoria da própria palmatória, é bom corrigir a própria mãe, é bom corrigir o próprio filho, mas a própria correção pode haver traumas evidentes em autoavaliações que vai trazer em memória, ou seja, fantoches e fetícios, ou seja, fantasias imaginárias que a própria mãe, o pai, os próprios irmãos são assassinos dos seus próprios sonhos e poderes. Vão colocar culpa perturbadoras que vão relacionar os jogos simbólicos com sintomas que possa afligir o próprio meio teatral. Isso nos traz um legado de vários atores e atrizes que morreram desde a sua faculdade celestial, faculdade cerebral, que nos traz plano de preeminências relacionado ao quê? Dinheiro, fortuna, tanta exibição e coreografia que ficou ligado à própria motricidade humana. Aonde há uma motricidade humana, há um ser que percebe a sua própria existência. Então, quando falamos sobre trabalhos relacionados à pós-guerra ou pós-especialização, coloca traumas que relacionam a cultura e o seu viés entre o paupismo e os campos luterianos. Lembramos tantas vezes que nós olhamos filmes de ficção que a própria mãe pega um chinelo ou o pai e bate no bumbum do filho e da filha. Nos traz um campo luteriano. Na própria filha ou o próprio pai tem medo de injeção, tomar na bunda, no bumbum ou no glúteo. Isso traz reflexo ligado à educação infantil e à sua própria infância ligada à motricidade. Aonde há uma motricidade, há uma linguagem. Aonde há uma linguagem, há uma sociabilidade. E aonde há uma sociabilidade, há um viés entre marinheiro, tu me ensinas a nadar,
Ô marinheiro, ô marinheiro. Então são o quê? O marinheiro de primeira viagem é um provérbio tão sucinto, bem simples, mas o primeiro marinheiro que viaja, ele vai aprender bastante com outro marinheiro que viaja bastante tempo, vários mil platôs. O primeiro marinheiro, ele não pode diagnosticar alguma coisa e ser um comandante. O comandante tem que ser uma pessoa, sucessoriamente, que tenha maturidade econômica em guerras, em estratégias, em táticas culturais, como Manuel Sérgio Cunha retrata. Pois bem, entre vastos estatutos sociais e informações instituídas, nos traz resultados e diagnósticos importantes. Então, entre essas questões estatais a membros do Estado, que somos nós, não importa qual é a nossa categoria ou nossa classe social, se nós estamos fora ou dentro de uma classe social, estamos no cenário econômico. Quando entramos numa pesquisa profunda, em profundidade, nos traz panoramas e peneiras ligadas à própria família, à sua corte epistêmica, que o próprio Manuel Sérgio Cunha fala. Embora o Edson, Manuel de Jesus, ligado a alguns parâmetros, ligado ao aprendizado motor, nos traz peneiras ligadas a nomes, Pai de Jesus, Jorge de Jesus, ou o próprio Manuel Sérgio, como fala. Então, vamos entrar nesse campo de originalidade. Originalidade, ou probabilidade, operatividade, ligado à própria linguagem. São típicas, expressivas, histéricas, do modo de pensar não, do modo de pensar sim. Antes de eu falar sim, eu penso. Antes de falar não, eu penso. Eu sou um ser pensante. No futebol, no handebol, no basquetebol, eu sou um ser pensante. Aonde eu vou pensar? Aonde eu penso, eu tenho uma liberdade. E a liberdade que eu tenho é um direito de brincar ou não. E esse direito de fazer os meus afazeres é um direito expressivo ligado à Constituição de 88, desde a década de 40 e a década de 20. Pois bem, entre essas bases, a própria educação física, que eu coloco linguagem e sociabilidade, não tem noção dos seus poderes relacionados aos campos éticos ou prescritivos, entre a teoria humanizada. Por quê? Ali traz o que? Verbos, advérbios, ali traz várias palavrões que são colocados e conotativos em nossa própria pauta. Lógico que a gente vai colocar palavras ali, palavrões numa arquibancada, ali jogando Flamengo e Corinthians, duas torcidas grandes. Ali traz uma liberdade, o gingado brasileiro, o grito de glória, o vinho do Piranga, de Dom Pedro, mas é lógico que nos traz controvérsias e contrapontos. Aonde há uma filosofia esportiva, aonde há uma sociologia, uma fisiologia, há um acadêmico, há contrapontos. Esses contrapontos são de âmbitos que possam ser do A ao B reto, mas pode haver alterações metódicas epistêmicas. Ok? Nessas pesquisas e iniciações, aonde há uma iniciação, há um princípio de força. Aonde há uma iniciação, há uma prática. Desde o miocárdio até a nossa coluna, e desde nossos campos cerebrais, há uma corte encefálica ou mesencefálica, entre a corda que vai cair ou a corda que vai descer. A corda que vai cair já desceu. A corda que vai levantar, já levantou. E a que já caiu, já caiu. Se levantou de novo, vai levantar para a misericórdia ou para aumentar os níveis de isolamento ligado ao próprio movimento corporal. O movimento motor, ele nos traz benevolências ou maledicências. Tempos atrás agora, eu saí de mochila com a alça aberta, aquela onde fica ali aberta, foi tipo de alça, aquela parte ali atrás, onde está ligada a escápula, aberta, ali parece tipo uma língua. Aí eu falei, nossa, muitas vezes nós olhamos aquela mochila, mas não olha o ser humano como um todo. Aí você tem uma língua, embora colocamos para reflexão.